Você acorda todo dia sem comer, toma seu café preto, espera o horário certo, quebra o jejum com disciplina, sente que está fazendo tudo certo, e provavelmente está, exceto por uma janela de 45 minutos que está apagando silenciosamente boa parte do trabalho que você acabou de fazer. Não é falta de força de vontade. Não é o que você come quando quebra o jejum, é o momento exato em que você quebra, combinado com o que aconteceu nas últimas 2 horas da janela de jejum. Existe um ponto de convergência hormonal que a maioria dos guias de jejum intermitente nem menciona, porque a maioria dos guias foi escrita para um público genérico, não para um corpo que já passou dos 45 anos e está respondendo a sinais metabólicos de forma diferente do que respondia na casa dos 30. O vilão invisível dessa história não é o carboidrato da última refeição, não é a falta de movimento, é um hormônio que você já ouviu falar, mas provavelmente entende pela metade, a insulina, não como pico depois de açúcar, esse você já sabe evitar, mas como estado crônico de baixa elevação que nunca chega a zero. A diferença entre insulina em pico e insulina cronicamente levemente elevada é a diferença entre uma porta de armazém travada por cadeado e uma porta emperrada por excesso de umidade. As duas não abrem, mas apenas uma você consegue ver trancada. Aqui está o que está acontecendo dentro do seu tecido adiposo, enquanto você dorme com insulina ainda levemente elevada da sua última refeição. Existe uma enzima chamada lipase hormônio sensível. É o mecanismo físico que quebra triglicerídeos armazenados nas suas células de gordura e os libera na corrente sanguínea como ácidos graxos livres que seus tecidos podem queimar. Essa enzima é bloqueada pela insulina, não desacelerada. Bloqueada. Enquanto a insulina estiver acima de um certo limiar, um limiar bem abaixo do que qualquer monitor de glicose detecta como elevação, a lipase hormônio sensível fica inativa. Você não está queimando gordura armazenada, você está esperando a insulina sair do caminho. E o problema, para quem tem mais de 45 anos, é que esse limiar de bloqueio não mudou com a idade. O que mudou é quanto tempo sua insulina leva para cruzar de volta para baixo dele depois de uma refeição. Uma meta-análise publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism documentou que a resposta insulínica ao mesmo volume de carboidratos aumenta progressivamente a cada década após os 40. O mesmo prato que levava 2 horas para limpar a insulina aos 35 pode levar 3 horas e meia aos 52. Isso não é falha de disciplina, é cinética enzimática do pâncreas envelhecendo. Então, quando você quebra seu jejum às 12 horas, sua janela real de queima de gordura pode ter sido 2 a 3 horas menor do que você acha que foi, não no relógio, na biologia. Vou percorrer com você exatamente o que acontece no seu corpo hora a hora, quando você jejua até o meio-dia. Não em termos gerais, em termos de qual hormônio está fazendo o quê, em qual concentração aproximada, com quais efeitos documentados em pesquisa publicada. No final, vou te dar o protocolo exato para corrigir esse problema. 3 ajustes com números específicos que determinam se a sua janela de jejum produz os resultados que você está procurando, ou se você está fazendo o trabalho e recebendo a metade do benefício. Mas primeiro, a jornada hora a hora, porque entender o mecanismo é o que separa seguir um protocolo de possuir o protocolo. Hora zero. Você termina sua última refeição. Não importa se foi às 19, às 20, às 21 horas. O relógio começa agora. Seu intestino delgado ainda está absorvendo. O pâncreas está liberando insulina em resposta à glicose, chegando na corrente sanguínea. O fígado está recebendo glicose e empacotando o excesso como glicogênio. Glicose comprimida em formato de armazenamento compacto. Você está no estado pós-prandial. O estado em que seu corpo está processando ativamente o que você acabou de consumir. Nenhuma gordura armazenada está sendo liberada porque não precisa. O combustível acabou de entrar pela porta da frente. O fígado adulto saudável armazena entre 80 e 100 gramas de glicogênio. Os músculos esqueléticos armazenam entre 300 e 500 gramas, dependendo da massa muscular e do histórico de treinamento. Esses são os tanques de combustível imediato. É isso que será consumido primeiro nas próximas horas enquanto você dorme. E aqui está algo que a maioria dos guias de jejum ignora completamente. A composição da refeição que você acabou de fazer determina quanto tempo esses tanques levarão para esvaziar e, portanto, quanto tempo passará antes que seu corpo mude para queimar gordura armazenada como fonte primária de energia.
Uma refeição com carga alta de carboidratos refinados enche o glicogênio hepático até a capacidade máxima. Uma refeição com proteína moderada, gordura de alimentos integrais e carboidrato complexo com fibra enche parcialmente esses tanques. A diferença no tempo até o início da oxidação de gordura pode ser de 90 minutos a 2 horas. Isso importa mais do que qualquer suplemento que você poderia tomar durante o jejum. Voltamos a isso no protocolo. Horas 3 a 4. A absorção intestinal está quase completa. A insulina começa a cair. Mas aqui existe um detalhe que o conteúdo de jejum mainstream consistentemente subestima. A insulina tem uma meia-vida circulante de aproximadamente 4 a 6 minutos. Ela sai do sangue rápido. O que não sai rápido são os efeitos metabólicos que ela produziu. Suas células de gordura não recebem o sinal de abertura imediatamente quando a insulina circulante cai. Existe latência no sistema. O corpo é conservador por design, não quer mobilizar energia armazenada se houver uma pequena chance de mais comida chegando em 20 minutos. Então, mesmo com insulina caindo, você ainda não está em queima de gordura significativa. Para pessoas acima de 45 anos, essa janela de latência é mais longa. A sensibilidade dos receptores de insulina nas células de gordura declina com a idade, o que paradoxalmente significa que a sinalização residual de insulina persiste por mais tempo mesmo quando os níveis circulantes já caíram. O armazém ainda está com as portas emperradas, mesmo depois que o gerente saiu. Hora 6. Para a maioria das pessoas que terminou a última refeição às 20 horas, isso é por volta de 2 da manhã. O estado pós-absortivo começa oficialmente. O fígado está mantendo a glicose sanguínea não mais com o que veio da comida, mas com o que está estocado em seus próprios tanques de glicogênio. O glucagon, o hormônio oposto à insulina, que sinaliza escassez e manda o fígado abrir os estoques, começou a subir discretamente. A oxidação de gordura no nível basal começou, mas modestamente. É a queima de manutenção que mantém seu metabolismo funcionando durante o sono. Não é a mobilização dramática que os defensores do jejum descrevem, é o corpo em marcha lenta. Seu cérebro está consumindo cerca de 20% de toda a energia do corpo, apesar de representar apenas 2% do seu peso. E nesse momento ele está rodando quase exclusivamente em glicose, fornecida continuamente pelo fígado. Os neurônios disparando enquanto você sonha, o hipocampo consolidando memórias do dia, o córtex pré-frontal processando experiências emocionais. Tudo isso exige glicose contínua. O fígado está fornecendo silenciosamente a noite toda. Esse sistema não é frágil, ele evoluiu por milhões de anos precisamente para lidar com esse cenário. A ideia de que você precisa comer ao acordar para proteger seu cérebro não é fisiologia, é marketing. Hora 8. O esvaziamento do glicogênio hepático acelerou. O fígado está puxando mais ativamente ácidos graxos da corrente sanguínea e fazendo algo notável com eles, quebrando-os parcialmente em moléculas chamadas corpos cetônicos, especificamente beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Essas moléculas podem cruzar a barreira hematoencefálica e ser usadas pelos seus neurônios como combustível direto. Seu cérebro, que há poucas horas rodava exclusivamente em glicose, está começando a aceitar uma segunda fonte de combustível. Isso é o interruptor metabólico. A pesquisa de Sachin Panda, no Salk Institute, junto com a revisão de Mark Mattson, publicada no New England Journal of Medicine em 2019, descreve essa mudança como um dos aspectos mais importantes e subestimados da fisiologia humana. Para a maior parte da história evolutiva humana, esse interruptor girava regularmente. A alimentação era episódica. O chaveamento metabólico entre queima de glicose e queima de cetona era um evento normal e recorrente. No ambiente alimentar moderno, muitas pessoas passam anos sem jamais ativar completamente esse mecanismo, porque nunca ficam tempo suficiente sem comer para o glicogênio hepático esvaziar o suficiente para disparar a produção de cetonas. O corpo carrega um hardware que não está mais usando, e como qualquer hardware subutilizado, ele começa a perder eficiência. Mitocôndrias, as estruturas dentro das suas células que efetivamente queimam combustível e produzem energia, tornam-se menos flexíveis quando rodam exclusivamente em glicose por anos.
Um estudo do National Institute on Aging encontrou que o chaveamento metabólico praticado regularmente estava associado a melhoras na sensibilidade à insulina, redução na pressão sanguínea e mudanças mensuráveis em marcadores inflamatórios. A palavra flexibilidade em metabolismo refere-se exatamente a isso, a capacidade de mudar de fonte de combustível com eficiência. A maioria das pessoas acima de 50 anos perdeu flexibilidade metabólica significativa sem saber. Sentem como quedas de energia no final da manhã, névoa mental antes do almoço e dificuldade em perder gordura, apesar de comerem o que parece uma dieta razoável. Hora 10. Você está agora no ponto onde a maioria das pessoas que pula o café da manhã considera estar solidamente no jejum, e aqui está algo que o mainstream do jejum consistentemente subestima. O estado do seu glicogênio hepático na hora 10 varia enormemente dependendo da composição da sua última refeição. Se essa refeição foi rica em carboidratos refinados, arroz branco, pão, macarrão, molhos adocicados, sobremesa, seu fígado foi carregado até a capacidade máxima. O esvaziamento a partir do máximo leva mais tempo, o que significa que seu corpo ainda está queimando açúcar armazenado bem dentro do que você imagina ser território de queima de gordura. Se sua última refeição foi mais baixa em carboidratos refinados e mais alta em proteína e gordura, seus estoques de glicogênio estavam menores na largada e seu corpo já avançou significativamente mais em direção à mudança de combustível. Isso não é detalhe menor, significa que duas pessoas seguindo o que parece um protocolo idêntico de jejum podem estar em estados metabólicos completamente diferentes na mesma hora do relógio. Uma ainda está queimando açúcar armazenado, a outra já está em oxidação inicial de gordura. Voltamos a isso no protocolo com um número específico que faz toda a diferença. Hora 12. O estágio que a maioria das reportagens de saúde trata como o grande marco. E mas não completamente pelas razões geralmente citadas. Por volta da hora 12, o glicogênio hepático se aproxima do esgotamento. O fígado, que liberou glicose continuamente para manter o açúcar no sangue, está ficando sem seu suprimento direto. E isso força uma mudança categórica na estratégia de combustível. A produção de corpos cetônicos começa a escalar. Cetonas mensuráveis aparecem no sangue por volta das horas 12 a 14, dependendo da sua flexibilidade metabólica. Pense nisso como seu corpo mudando de queimar as lenhas na lareira para começar a queimar os móveis. Eficiente, eficaz. E um sinal claro de que o sistema está genuinamente comprometido com a busca interna de combustível. Hora 14. Aqui preciso introduzir algo que a maioria dos guias de jejum de 16 horas omite completamente. Por volta da hora 14, os primeiros sinais mensuráveis de autofagia começam a aparecer. Autofagia, do grego que significa autocomer, é o processo pelo qual suas células identificam, desmontam e reciclam proteínas danificadas, organelas com mau funcionamento e detritos intracelulares acumulados. Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2016 por mapear a maquinaria molecular por trás de como a autofagia funciona. É a equipe de limpeza do seu corpo. Quando está ativa, suas células estão quebrando o equivalente biológico de móveis quebrados e estoque estragado, usando as matérias-primas para construir novas estruturas funcionais. Na hora 14, esse processo está começando. A equipe de limpeza bateu o ponto. Ainda não está em plena atividade. Isso vem depois. Agora preciso falar sobre o momento em que o mainstream traiu quem tem mais de 45 anos, porque quase ninguém no conteúdo de jejum fala sobre isso com honestidade. Por décadas, a mensagem dominante de saúde pública no Brasil e no mundo ocidental foi que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Você ouviu isso a vida inteira. Está impresso em caixas de cereal, era citado por pediatras. Aqui está de onde isso realmente veio. No início do século XX, John Harvey Kellogg, sim, o Kellogg dos Corn Flakes, foi um dos grandes promotores do café da manhã como intervenção de saúde, parcialmente por razões genuínas, e parcialmente porque vendia produtos de café da manhã. A campanha para medicalizar o café da manhã foi amplificada por fabricantes de alimentos ao longo do século XX até se tornar sabedoria clínica, sem evidência sólida por trás. Em 2019, uma revisão sistemática publicada no British Medical Journal analisou 13 ensaios controlados randomizados sobre consumo de café da manhã e não encontrou evidência consistente de que comer de manhã ajuda no peso ou na saúde metabólica em adultos. Os autores foram claros. A afirmação
afirmação de que o café da manhã é metabolicamente essencial não é suportada por evidências rigorosas. Os estudos que aparentemente a apoiam foram frequentemente financiados por empresas de cereais, sofreram de variáveis confusas ou mediram os resultados errados. Não é conspiração, é incentivo, muito lucrativo. Hora 16. Este é o ponto de chegada que dezenas de milhões de pessoas tratam como sua meta. E aqui está o que a ciência real diz. O jejum de 16 horas é genuinamente melhor do que não jejuar. Esse dado é real, mas os estudos que a maioria dos defensores cita mostram benefícios reais e moderados quando comparados ao que acontece com apenas 2 horas a mais de jejum. O estudo publicado em 2018 na Cell Metabolism por Sutton e colaboradores na Universidade do Alabama, em Birmingham, testou isso diretamente. Compararam uma janela alimentar de 6 horas, 18 horas de jejum, contra uma janela de 12 horas em homens com pré-diabetes. Os dois grupos comeram o mesmo número de calorias. Não havia déficit calórico, as mesmas calorias, janelas diferentes. O grupo de 18 horas mostrou melhora expressiva na sensibilidade à insulina, pressão sanguínea mais baixa, marcadores de estresse oxidativo reduzidos e taxas de oxidação de gordura significativamente melhores. Tudo isso sem perder mais peso na balança. O mecanismo não foi restrição calórica, foi a duração do sinal metabólico em si. 16 horas é benefício real, 18 horas é um estado fisiológico diferente. Na hora 16, os estoques de glicogênio estão esgotados, mas a oxidação de gordura ainda está acelerando. A lipase hormônio sensível está operando em capacidade moderada. Ela precisa do sinal sustentado de insulina baixa por tempo suficiente para que seu corpo se comprometa completamente com a gordura como fonte primária de combustível, em vez de tratar a lacuna de energia como inconveniente temporário entre refeições. Pense assim, na hora 16, seu corpo aceitou que nenhuma comida está chegando em breve, mas ainda não concluiu que a comida está genuinamente escassa. A diferença entre esses dois estados internos é o que separa a oxidação de gordura moderada da queima de gordura em alta eficiência. Na hora 17 a 18, dois processos biológicos distintos convergem de uma forma que não ocorre na hora 16. Primeiro, o hormônio do crescimento humano começa sua elevação mais acentuada do ciclo de jejum. Pesquisa publicada no Journal of Clinical Investigation documentou que o jejum prolongado produz aumentos expressivos no hormônio do crescimento circulante, com a porção mais íngreme dessa elevação ocorrendo na janela de 17 a 24 horas. Ele opera em dois níveis. Sinaliza as células de gordura para liberar triglicerídeos armazenados e simultaneamente sinaliza as células musculares para preservar tecido magro, preferindo oxidar gordura em vez de catabolizar proteína. Essa ação dupla é o que torna o jejum estendido especialmente valioso para qualquer pessoa acima de 50 anos tentando perder gordura sem sacrificar músculo. Segundo, a autofagia, que começou por volta da hora 14, atinge atividade significativamente mais alta em torno da hora 18, uma revisão publicada em 2019 no Journal Autophagy sintetizou evidências de múltiplos estudos em animais e humanos e concluiu que o fluxo autofágico máximo em resposta ao jejum ocorre entre 16 e 24 horas, com a aceleração mais acentuada ocorrendo após a marca de 16 horas. Isso não é diferença em grau. É aumento categórico. Na hora 16, você está na entrada desse benefício. Na hora 18, você está dentro do espaço onde o trabalho biológico acontece. Aqui está o que esse ponto de convergência significa especificamente para quem tem mais de 50 anos. À medida que você envelhece, a taxa basal de autofagia do seu corpo diminui. Isso está documentado em pesquisas do Buck Institute for Research on Aging e em múltiplos centros europeus de gerontologia. Os mecanismos de autolimpeza celular tornam-se progressivamente menos eficientes ao longo das décadas, contribuindo para a agregação proteica e disfunção de organelas que impulsiona o declínio relacionado à idade em praticamente todos os tecidos. O jejum é uma das poucas intervenções não farmacológicas com capacidade documentada de restaurar temporariamente a atividade autofágica em direção aos níveis basais mais jovens, mas requer cruzar o limiar que realmente dispara essa atividade elevada.
16 horas te coloca no saguão, 18 horas te coloca na sala onde o trabalho biológico acontece. Na hora 18, sua insulina está no ponto mais baixo do ciclo de 24 horas. O hormônio do crescimento está elevado, o glucagon está elevado, os ácidos graxos livres estão circulando em alta concentração, suas células estão rodando primariamente em cetonas e oxidação de gordura. Cada sinal hormonal principal no seu corpo está apontando na mesma direção simultaneamente. Esse é o ponto de convergência. Esse é o estado metabólico que Sachin Panda, um dos pesquisadores mais rigorosos do mundo em biologia circadiana, descreveu como o pico da mudança metabólica. O trabalho de Panda, publicado em múltiplos artigos na Cell e Cell Metabolism, identifica essa convergência como a janela específica em que oxidação de gordura, reparo celular e recalibração metabólica circadiana operam ao mesmo tempo. Na hora 16, você não consegue os três simultaneamente. Na hora 18, sim, um estudo de 2023 publicado na Nature Metabolism examinou padrões de expressão gênica em células de gordura em resposta a durações variadas de jejum em participantes humanos, confirmados por monitoramento contínuo de glicose e insulina. O que encontraram foi estruturalmente importante. Os genes responsáveis pela lipólise máxima mostraram uma mudança em degrau na expressão, não um aumento gradual linear, mas um salto discreto para cima em aproximadamente 17 a 18 horas de jejum genuíno. A maquinaria de liberação de gordura essencialmente muda de marcha em um limiar, em vez de acelerar progressivamente. Essa é a explicação biológica para por que 2 horas além de 16 produzem benefício desproporcional. Você não está obtendo mais 12% de benefício ao adicionar 2 horas a um jejum de 16 horas. Você está disparando um estado metabólico qualitativamente diferente, uma marcha diferente que produz resultados não proporcionais ao tempo adicional investido. Agora quero ser pessoal por um momento, porque acho que o contexto importa. Depois do meu evento cardíaco há cerca de 5 anos, o tipo de evento que termina com paramédicos e uma receita de 4 medicamentos que me disseram que tomaria pelo resto da vida. Minha esposa ficou obcecada com a pesquisa sobre saúde metabólica e fez disso seu projeto pessoal. Ela foi quem me trouxe os estudos enquanto os médicos me traziam os frascos. Li os dois. Quando comecei a jejuar, fiz 16 horas como todo mundo. Meus marcadores melhoraram. Pensei que havia encontrado o protocolo certo. Só foi quando fui mais fundo no trabalho circadiano de Panda que percebi que estava rodando uma versão de segunda categoria da intervenção. Quando mudei para uma janela de 18 horas e ajustei o horário dessa janela para mais cedo no dia, a melhora nos meus marcadores metabólicos nas semanas seguintes foi mais expressiva do que o que havia visto nos 4 meses anteriores. Não estou oferecendo isso como evidência clínica. Resultados individuais variam enormemente e a supervisão de um médico que entende sua situação específica não é opcional. É o ponto de partida. Mas o mecanismo aterra diferente quando você viveu o que a pesquisa descreve. Agora vamos ao protocolo. Chamo de protocolo JAM. 3 componentes, cada um com um número específico, que determinam se o seu jejum até o meio-dia produz os resultados que a biologia permite, ou se você está fazendo o trabalho e recebendo metade do benefício. O J é de janela com ancoragem circadiana, a pesquisa em biologia circadiana de Panda e o estudo de Sutton de 2018 na Cell Metabolism mostram consistentemente que a alimentação com restrição de tempo precoce produz resultados metabólicos expressivamente melhores do que a alimentação restrita tardia. Uma janela alimentar das 12 às 20 horas supera uma janela das 14 às 22 horas em todos os marcadores metabólicos medidos: sensibilidade à insulina, taxa de oxidação de gordura, marcadores inflamatórios e pressão sanguínea. O mecanismo é que a função das células beta do pâncreas, a motilidade intestinal, a sensibilidade dos receptores de insulina e a capacidade de resposta das células de gordura a sinais hormonais seguem um ritmo circadiano que atinge o pico pela manhã e declina ao longo do dia. Comer em alinhamento com esses picos significa que seu corpo processa a mesma refeição com mais eficiência ao meio-dia do que às 22 horas. O estudo de Sutton encontrou melhoras clinicamente relevantes
na sensibilidade à insulina com a alimentação restrita precoce, mesmo quando a ingestão calórica total foi mantida completamente constante entre os grupos. O número específico aqui é: sua janela alimentar deve terminar no máximo às 20 horas. Se sua rotina permitir terminar às 18 ou 19 horas, captura uma parcela adicional do benefício circadiano. Cada hora que você antecipa o encerramento da janela alimentar é uma hora a mais de sinal metabólico apontando na direção certa. Existe também o problema documentado pelo biólogo circadiano Till Hohenberg na Universidade Ludwig Maximilians de Munique como jet lag social. Pessoas que jejuam de segunda a sexta e comem livremente no fim de semana não apenas perdem o progresso do fim de semana, elas ativamente interrompem o alinhamento circadiano que faz a alimentação com restrição de tempo funcionar. Variar sua janela alimentar em 3 a 4 horas 2 dias por semana é funcionalmente equivalente a voar de São Paulo para Lisboa 2 vezes por semana em termos de disrupção circadiana. Dados do laboratório de Panda, de um estudo de 2020 na Cell Metabolism, mostraram que indivíduos com mais de 60 minutos de variação da janela entre dias apresentaram benefícios metabólicos expressivamente menores em comparação a participantes que mantiveram horários consistentes. A consistência mínima eficaz parece ser 5 dias por semana no protocolo, com não mais de 60 minutos de variação nos 2 dias restantes. O A é de ancoragem da última refeição. A composição da sua última refeição determina quando seu jejum fisiológico realmente começa, independente do relógio. Pesquisa do Centro Charles Perkins, da Universidade de Sydney e do Laboratório de Krista Varad, na Universidade de Illinois Chicago, sugere que uma refeição final contendo no mínimo 30 a 40 gramas de proteína de alta qualidade, gordura moderada de alimentos integrais e mínimo de amido refinado ou açúcar simples produz retorno aos níveis de insulina de jejum significativamente mais rápido do que uma refeição mista padrão rica em carboidratos. O mecanismo é que a proteína estimula a liberação de insulina, mas simultaneamente estimula o glucagon, o hormônio oposto, o que parcialmente amortece a resposta líquida de insulina. A gordura alimentar quase não estimula a insulina. Carboidratos refinados produzem a maior e mais prolongada elevação de insulina de qualquer macronutriente. Uma última refeição estruturada, como aproximadamente 40% de calorias de proteína, 40% de gordura e os 20% restantes de carboidratos complexos ricos em fibra, pode retornar a insulina ao nível basal de jejum 90 minutos a 2 horas mais rápido do que uma última refeição com a mesma quantidade de calorias, mas dominada por carboidratos. 90 minutos de limpeza mais rápida de insulina significa 90 minutos a mais de queima genuína de gordura dentro da mesma janela de jejum. Não é glamouroso, mas é a diferença entre um jejum de 18 horas real e um jejum de 16 horas disfarçado. Exemplos concretos para o contexto brasileiro: trocar o arroz e feijão com farofa e bolo de sobremesa por um prato de frango grelhado, legumes refogados no azeite e uma porção de salada com azeite e ovo cozido. Mesma cultura alimentar, composição metabólica completamente diferente. O M é de manter a janela final intacta. Os comportamentos que com mais frequência interrompem a convergência nas horas 17 e 18 são precisamente os que as pessoas acreditam ser seguros durante o jejum. Água com gás saborizada, contendo ácido cítrico, pode disparar uma pequena, mas real resposta insulínica em alguns indivíduos. Aminoácidos de cadeia ramificada em suplementação de forma livre, o tipo vendido como suplemento de treino compatível com jejum, produzem ativação mensurável de insulina e mTOR, que categoricamente encerra o estado de jejum. Sucos de fruta, mesmo em pequenas quantidades, entregam frutose e glicose diretamente para o suprimento de sangue portal. A questão dos adoçantes artificiais e resposta insulínica é mais contestada do que a indústria de suplementos prefere que você acredite. Uma resposta insulínica de fase cefálica, liberação antecipatória de insulina disparada por sinais de sabor doce chegando ao cérebro antes de qualquer glicose chegar. Foi documentada em múltiplos estudos humanos e em uma meta-análise de 2020 publicada em Physiology and Behavior. A magnitude varia significativamente entre indivíduos e entre adoçantes, mas durante a janela de 17 a 18 horas, quando seu corpo está se aproximando do limiar de oxidação de gordura, mesmo um pequeno aumento de insulina pode interromper a convergência hormonal que torna esse estágio especialmente produtivo.
Café preto, chá verde ou preto puro e água ainda ou com gás sem sabor são as únicas bebidas confiáveis que preservam o jejum. O café preto oferece adicionalmente cafeína, que ativa o sistema nervoso simpático e foi demonstrado modestamente aumentar a oxidação de gordura através da ativação da lipase, hormônio sensível, e de ácidos clorogênicos com efeitos documentados no metabolismo de glicose. Uma meta-análise de 2018 no European Journal of Nutrition confirmou que o café preto não eleva a insulina de forma relevante nem interrompe o jejum metabólico na maioria das pessoas. O erro mais comum, que invalida o protocolo JAM inteiro, mesmo para quem executa os 3 componentes corretamente, é o que como quando quebra o jejum. A tentação mais comum é quebrar o jejum com carboidratos de digestão rápida. Uma fruta, um copo de suco natural, uma tigela de aveia com mel, parecem escolhas saudáveis e intuitivas, produzem um pico de insulina que encerra a oxidação de gordura quase imediatamente após 18 horas de preparação cuidadosa. Os ensaios clínicos de Krista Varady, na Universidade de Illinois Chicago, fornecem alguns dos dados humanos mais rigorosos disponíveis sobre alimentação com restrição de tempo e apontam na mesma direção: quebrar o jejum com proteína primeiro, especificamente 25 a 40 gramas de proteína de alta qualidade, antes de introduzir carboidrato significativo. O mecanismo é preciso. A proteína estimula mTOR, a via de crescimento celular e síntese proteica, e inicia a síntese de proteína muscular exatamente no momento em que os níveis de hormônio do crescimento ainda estão elevados pelo jejum estendido. Isso cria um ambiente anabólico em que o tecido muscular recebe um sinal de crescimento enquanto o estado de queima de gordura diminui gradualmente, em vez de desligar abruptamente. Para pessoas acima de 50 anos, esse ponto de protocolo não é refinamento, é o mecanismo que protege a massa muscular enquanto você perde gordura. 3 componentes, números específicos, lógica biológica clara em cada um, a janela terminando até as 20 horas e consistente em pelo menos 5 dias por semana, a última refeição com 40 gramas de proteína e mínimo de carboidrato refinado, a quebra do jejum com proteína antes de qualquer carboidrato significativo. Isso é o protocolo JAM, não porque alguém inventou e trabalhou de trás para frente para justificar, mas porque a biologia do que acontece em um corpo em jejum, estágio por estágio, aponta para exatamente essas 3 intervenções como resposta lógica. Se você vai começar o protocolo JAM essa semana, comente JAM aqui embaixo para que eu saiba quem está realmente colocando em prática. Leio todos os comentários. E se esse é o tipo de conteúdo que você quer, sem motivação vazia, cada afirmação com fonte, mecanismo explicado, em vez de apenas resultado prometido, se inscreva no canal. Um vídeo por semana, toda semana, porque esse canal só cresce se você ajudar a crescer. Na próxima semana vou aprofundar a segunda metade dessa equação, o que comer e quando dentro dessas 8 horas para maximizar tudo que descrevi hoje, incluindo os alimentos específicos que aceleram ou bloqueiam a janela de autofagia, porque alguns dos alimentos que você considera saudáveis estão silenciosamente desligando a equipe de limpeza antes que ela termine o trabalho.